Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Por Trás do Tapume. Eu, Laides Oldefer, estou aqui com Fernanda Salvani, my partner in crime. E hoje, galera, tão esperado episódio com o super Daniel Wilkes. Dani Wilkes. O super é ótimo. Não falei super o quê, né, amigo? Pois é, tô esperando, tô na guarda. O que vai vir daí? Sabe que vai vir uma alfinetada, né? Não vai começar assim já, né? Tá bom, vou A gente vai ser bem suportar. boazinha contigo. Vamos lá. Tudo volta nessa vida. Vai ter droga se não for bem. Ai, que é o medo, Nelson. A gente sabe. Daí, Dani! E aí, quanto tempo, gente? Nós estamos enfurnados praticamente, A Big gente Brother a na gente mesma tá vivendo casa. uma... Como é que é? Como é que se chama quando é? Tipo um... Ah, É um desafio, assim. Um desafio? Como é que se chama? Quando coloca dentro... Um reality do mesmo show. lugar. É, quase um reality, exatamente. Uma Pelo gincana. menos ele faz café da manhã uma pra gente tentativa. todo Ah, dia. é. Ele faz café da manhã e 3 hoje eu ovos tenho que ser mexidos. grata, porque é só, né? Que horas? Agora a Estamos partir nessa de hora. hoje, vocês já sabem da dieta, né? Já podem seguir direitinho, né? Sim. São 3 ovos para cada pessoa. 3 ovos para cada pessoa. Eu faço café. É, Frango faz- seco e batata Café bem doce. bom, por sinal. Frango seco, olha como ela é Ó, agradecida. Olha, mal agradecida. E a crocância da batata doce também não. A batata doce estava perfeita. Tava incrível. Então O tá, frango então intragável. rolou. Então Não, tá. tava ótimo. Foi por isso que tu deu o frango pra eu comeu um comer ontem, pedaço. foi? Ela me deu o frango ontem pra eu comer por causa disso, Eu né? também, Tava- tu comeu um, eu comi outro. O meu de vocês duas eu não sabia. Eu achei que eu tinha comido só o da Lives. Ou seja, dicas de nutrição aqui do Por Trás do Tapume. É, nutrição, né? Não de... Alimento. Não receita, meu amor. Receita. Não, tô brincando. Ai, gente, bora lá, então. É isso que Dani. acontece quando a gente é best, né? Pois É, é, a coisa gente boa, fala né? disso. Ter bestes assim, né? Com tanta afinidade, Tanto amor principalmente no coração. nutritiva, né? Que todo mundo come a mesma coisa, não é mesmo? Ai, Dani, mas Ai, ai. muito obrigada por ter aceitado Imagina, né? essa viagem internacional. Não Imagina. tem opção, né, Dani? Não, tirando chegar aqui, tá tudo... Tirando Uma hora essa e meia. Uma hora e meia. Agora, podia ter avisado pra você um pouquinho antes, né? Mas é que como é que eu ia saber que ia chover o mundo aqui? Pois é. Ai, Sair no horário que tu falou, né? É. Sair às 5 horas e tal. Que tu Florianópolis falaste. é... Eu falo Ai, vou começar. Que tu falaste. Porque a gente é gaúcho, né, gente? Então tem que, não, A gente, quando a gente tem que joga falar muito- concordância certa. concordância. tem que Não conjugar. pode- Tem que conjugar É. e concordância. Concordância. É, exato. Mas imagina, eu que agradeço, né? Tão bom assim, né? Uma pegada profissional, de tanta amizade, né? E pra quem não sabe, né, Fê? A Lars a gente se conhece há menos tempo, mas né, a gente se conheceu numa viagem, uma empresa, sentamos do lado um do outro, Numa van da numa van Todeskine. da Todeskine pra... Construsul, acho que foi, não foi, Dani? Não, a gente foi visitar a fábrica, Foi acho. visitar a É, fábrica. fábrica. E aí começamos a conversar. É. E desde então... Nunca mais pararam. Nunca mais paramos. E aí agora, então, participando desse projeto novo, né? Que alegria, como é legal, né? Ver isso, né? Ver a gente crescendo junto, acontecendo junto, né? E agora fazendo esse projeto juntos, né? A gente tem uma experiência bem de leve de um projeto junto na clínica, né? Que tu me ajudaste, né, Fê? Uhum. E agora aqui, então, com a Laires junto, por trás do tapume. Isso, Por que por trás do tapume, gente? Ué, é legal Onde esse é que nome, tu não acontece? acha? Onde Onde é que acontece tudo? Por trás do tapume. É, os Na bastidores tua vida, da Laires, obra. é assim, Laires, é por trás do tapume. Olha aqui, se é pra começar com Mas o que verdades, será que acontece pensa- na frente, gente? Pensa bem, se é pra começar com Porque eu achei verdades, que eu sabia tudo que acontecia você vai ali ser na frente. prejudicado. Ela é aquariana. Tá, ela é eu vou- vai ser aquariana. prejudicado. Eu vou pegar leve, então. Então tá tudo certo. Mas O que é nós muito vamos falar legal. mesmo? A gente vai falar Sobre toda a tua trajetória. Lá Qual em delas? Santa Dani Cruz. Wilkes, profissional Casacor. Profissional Conta pra Casa gente. Cor. 2000 e Mas todos. se Casa Cor, Santa Cruz tem muita diferença, né? Tem muito Não, time de tempo, né? Disso tudo, né? começa, eu acho que nos contando como é que tu foi parar em Porto Alegre. Porto Alegre. É Buenos Aires? Buenos Aires depois que Depois. esse é A umas Bibi padres Custa. da faculdade. Tchau.
Na faculdade de arquitectura, não. Então, porque assim se habla com sotaque um pouco allá de Buenos Aires, del porteño. Pero quando você vai para a Espanha, não é nada disso. Nada de isso, não, nada de isso. Não, acho que como toda a pessoa do interior, né, natural de Santa Cruz, a gente ia estudar em Porto Alegre. Eu tenho 2 irmãos, e a gente terminava o colégio e ia para lá. E aí fazia cursinho, e ficava naquela função de fazer cursinho e tal. Eu queria medicina. Ai, não sabia. Eu também não sabia disso. Queria medicina, fiz 2 anos de cursinho para medicina. E um pouco de, talvez, influência do pai, que sempre quis ter um filho médico. Eu sou o terceiro, Sim. então o mais velho não foi, o segundo não foi, mas que Sobrou sobrou para mim é maior, né? Então vamos lá fazer. Mas sempre já com apelo estético, assim, porque eu pensava em ser cirurgião plástico, né? Ah, Então eu claro. já sempre tive. Que dúvida. Não, e aí eu lembro que tem uma situação bem legal da minha vida, que é, nesse momento, eu não tinha passado de novo no vestibular, e aí a mãe, né, tava chorando e tal. Eu só estudava 2 anos. E ela assim, mas filho, tu passou a infância inteira desenhando, montando casinhas. Tinha aquela revista Nosso Amiguinho, não sei se vocês lembram. É que não é da época de vocês isso, Não. né? Mas é que a Ai, Nosso não, nada a Amiguinho ver vinha com um comigo. encarte dentro que tu tirava e montava. Era tipo uma maquete. E eu amava aquilo, eu nem lia a revista, eu ia só na montagem ali para fazer. E ela, tu passou a infância inteira desenhando e tal, por que tu não dá um tempo da medicina, vai fazer outra faculdade, né? Tem arquitetura ainda na Ritter, né? Quem sabe tu não faz o vestibular, troca um pouco esse foco desse semestre agora, e depois tu retoma, né? Para então voltar para medicina. E aí eu estava preparado para medicina, eu passei na Ritter, acho que fui o primeiro da Ritter no ano, né? Que era na faculdade Ritter dos Reis, em Porto Alegre. Depois até virou universidade, a gente passou pelo processo todo. E aí, ali no meio da faculdade, também apareceu uma oportunidade de eu morar em São Paulo, e aí o pai e a mãe falaram que eu só poderia ir para São Paulo se eu tivesse iniciado uma faculdade, com a segurança de que eu poderia trancar e depois voltar, né? Então, a arquitetura também veio nisso, assim, de fazer alguma coisa. Só que é louco isso, né? Não é por ser arquiteto hoje e tal, mas desde o início, assim, teve uma conexão gigantesca com o curso, né? Desde o início, assim. E o que tu foi fazer em São Paulo? Ah, meu Deus. Não, parecia uma oportunidade de mundo da moda, né? De ser modelo e tal. Então, Gatão. E aí eu fiquei trabalhando com isso 3 anos, né? Fui para São Paulo. Fazia pegada fashion, que é do desfile dos catálogos e tal. Comercial, nunca tive uma cara muito comercial brasileira, né? Deu uma pegada meio alemã da história toda que não ajudava muito no mundo comercial. Mas é brasileiro. Mas aí voltei. Aí, na verdade, eu voltei quando deram os 3 anos, que era o máximo de tempo de trancamento, né? Do curso. Então, eu voltava, eu perdia. E também já estava, assim, um pouco cansado da carreira de modelo. Eu fiz muito desfile, eu falei para muita gente. Vários estilistas conhecidos até hoje, Ricardo Almeida me adorava, enfim. E aí também acho que assim como tem que saber entrar, né? Acho que é legal saber sair. Porque que é a tendência, né, do mundo da moda? Claro, as pessoas tendem ou a fazer programa de TV, ou vão para o mundo da atuação, né? Então, acho que chegou a hora também, quer saber, tem arquitetura lá, tá rolando, vou voltar. E aí comecei a vida, né, do pega para capar, né? Porque aí eu voltei para Porto Alegre, voltei para arquitetura e comecei a estagiar, sempre trabalhei. E a arquitetura é pesado, né? Pesado. E o café que a gente ama até hoje. A gente tudo tava dessa comentando. Que a gente ama, a vai gente dizer que vicia, não. né? Tipo, não consegue mais viver Aprende sem. a tomar café na arquitetura. Eu não tomo café depois das 8. Não, eu tomo. Eu tomo porque Qualquer eu tô hora. acostumado, qualquer hora Eu tomo vai. meia-noite. E isso, aí voltei e segui. E aí no 8º semestre tinha a oportunidade de... Eu acho que eu sempre tive essa coisa, assim, por ser do interior, sabe? Sempre ficar olhando além, sempre ficar olhando o que tem além daquele mundo, sabe? Isso é uma coisa que me atrai sempre, né? Até hoje, assim, na arquitetura. E acho que tem muito da minha origem, de ter saído do interior, né? Então, de saber que tinha uma Porto Alegre, que tinha uma capital. E aí depois que eu vou para a capital, que eu estou em Porto Alegre, tinha uma São Paulo, tinha uma Milão da moda, tinha, sabe, toda uma história assim. Então, essa pegada do olhar para frente, acho que vem disso, acho que é de origem, né? E aí, então, no 8º semestre, no meio da faculdade, rolou uma oportunidade para ir para Buenos Aires ainda. A Ritter fazia uma seleção para... não era uma coisa tão disputada, sabe? Mas eu fui o selecionado lá na época para fazer um semestre da arquitetura em Buenos Aires. E aí, eu fazia o 8º semestre, porque a Ritter tinha, na época, com uma... Eu não sei como é que fala quando combina o currículo das duas que tu pode validar no Brasil com a Universidade de Palermo, que fica em Palermo, Buenos Aires. Então, fui para lá, estudar lá, fazer o 8º semestre.
E aí eu lembro que nas primeiras aulas, assim, cara, eu não sabia nada de espanhol, assim, nada. E todo errado, envergonhado para falar. E aí eu lembro que os professores... Eu tinha já uma outra menina que tinha ido um semestre anterior estudar lá, que era a Dani, que é minha amiga, que é arquiteta também. E aí eles diziam assim, não, pode apresentar em português, porque tu tinha que ir na frente da turma, falar para todo Sim. mundo numa turma, né? E eu, não, eu quero falar espanhol. E aí eu, vamos lá. E aí foi indo. Tu acaba pegando a língua porque todo mundo fala, tinha Claro. colegas do mundo inteiro, por incrível que fosse, em Buenos Aires. Que legal. mas Buenos Aires Tinha uma é troca muito super forte, né? interessante. Super. E o sotaque, então, nem se fala, né? Porque tinha desde Buenos Aires da Argentina até... Eu tinha colegas americanos, eu sou amigo de colombianos hoje, que eram meus colegas na época. Equador também. Eu Mas lembro de eles todos, iam pra assim, lá sabe? por Buenos Aires ser uma referência, pela universidade ter uma referência, porque Buenos Aires tem uma pegada mega forte, né? Arquitetura, arte, tudo. Eles iam, alguns, por por uma razão da arquitetura em si, Uhum. né? Que tem um certo... Tem uma consideração, assim, né? Tem uma avaliação, né? A Argentina tem, Córdoba também tem. Uhum. E um que outro por uma questão familiar de que o pai ou a mãe teria sido transferido para lá, então acabou caindo lá na universidade. Aí que era minha colega americana, era essa história, se eu não me engano. E aí, então, sempre essa coisa de olhar para frente, né, e conviver. E aí, o que aconteceu? Eu acho que Buenos Aires é um momento muito legal também para mim, porque quando eu decidi buscar um estágio, que eles chamam de passantia, eu fui falar com a coordenadora do curso, lá da arquitetura da Universidade de Palermo. E é uma coisa super fácil de conseguir, porque eles não têm o costume de ser passantes, ser estagiários. Uhum. Né? Então, eu consegui estágio no escritório super bacana, que é do Mário Goldman. Uhum. E o Mário Goldman, olha só as coisas do destino, né? Mário Goldman é arquiteto da IBM. Uhum. Então, a gente fazia convenções, tipo, com Nova York e tal, e acompanhando. Então, de novo, essa coisa, parece que essa coisa de olhar para frente, tá sempre perseguindo, tá sempre, sabe? Essa coisa de atrair. E aí, enfim, fiquei lá, era para ter vindo embora em novembro, dezembro, acabei ficando até março. Porque eu estava trabalhando, estava bem engajado, já namorei, já casei, já morei junto, sabe? E aí parece que aí que também se pega a vida argentina. Porque tu para de andar com os brasileiros, tu convive com os argentinos, com os amigos argentinos, tu vai nos lugares deles, Sim. tu não vai mais naquele mundo turístico, né? Uhum. E, enfim, aí ficou maravilhoso. Aí depois tive que voltar para terminar, e a minha ideia era terminar a faculdade e voltar para lá. Porque o Mário Goldman, o arquiteto, ele era um senhor, assim, ele estava na quarta mulher, ele tinha 70 anos, ele tinha um nenenzinho, assim, eu nem sei se ele ainda vive, tá? Mário Goldman, não sei onde é que tu tá, mas enfim, te deixo um abraço. Muito bom. Porque o Dimas, o arquiteto mais chefe do escritório, era o que eu mais tinha contato. E o Dimas, a gente é amigo no Instagram e tal, tudo se segue hoje, se acompanha, né? O Dimas era professor da UBA também. Eu estava na Universidade de Palermo, mas a UBA é a URGS deles, né? Que é a Universidade de Buenos Aires. É Buenos Aires. Buenos Aires, sim. E é engraçado a gente começa a falar, né? Espanhol, porque depois, assim, é que nem quando vai pro Uruguai, assim, né? Litoral, assim, primeiro demora um pouquinho, mas depois que vira a chave vai, né? Só vai. Exato. Não, e aí eu queria voltar, eu tinha voltado para a Rita porque era uma questão de contrato, de acordo, né? Uhum. E o que me chamou a atenção na época também, primeiro que da época de Buenos Aires, como a arquitetura brasileira é valorizada, né? Eu tinha aula dentro da Universidade de Palermo sobre o prédio da FAUSP. Tá? E aí, assim, eu já tinha visitado e eu vi, assim, a galera babando, sabe? O Paulo Mendes da Rocha. Aí depois babando as Oscar Niemeyer, sabe? Depois, assim, e aí eu comecei, opa, mas espera aí, a gente é foda mesmo. Sabe? Porque na época, né, parece que tem que ter um outro... Sim, uma validação externa, né? E a partir daí eu decidi fazer o meu projeto todo brasileiro lá. Quase rodei. Uma merda. Uma merda. Não, chasca. E aí comecei a inventar, fui aquelas coisas que a gente sabe, né, que são clássicos, assim, de arquitetura, grandes vãos e concreto. Sim. E modernistão. E aí foi... Mas aí eu queria voltar para lá, porque o combinado, o Mário Goldman falou para mim, isso é uma frase inesquecível da minha vida, essas validações são importantes para a gente, né, ser seguro no que faz. Né? Claro. Mas ele falou para mim, tu foste um dos melhores passantes de acá, quero que vuelva
Para Barracá. Então, assim, eu voltei, assim, pro Brasil. Pro Brasil parece que é muito longe. Mas eu voltei, assim, tipo, ai, quero voltar. E aí eu também percebi uma outra coisa, que se eu voltasse, eu teria me formado arquiteto só. Uhum. Eu teria perdido todas as cadeiras do urbanismo, porque a faculdade do Brasil, a gente se forma arquiteto e urbanista, né? Uhum. E lá é só Eu sou arquiteto. arquiteta. Porém, olha que paradoxal, né? É impressionante o cunho do urbanismo que se tem dentro da faculdade. Tu não começa nenhum projeto sem estudar a área, sem entender o bairro, né? Tanto que na época, o nosso projeto do semestre ali era uma faculdade de cinema, porque era no Palermo Hollywood. Era 2000 e... Que ano era aquilo, gente? 2007, acho. 2008, eu morei lá. E aí era a época que Hollywood... Sabe quando Palermo meio que começou a ficar toda Sim, famosinha toda nas suas famosinha, várias virou versões, que Palermo tinha Viejo, Sorro, Palermo Viejo, Sorro. e o Palermo, que era o maior de cada Aham. universidade, por essa pegada do novo bairro de lá também, né? Uhum. Enfim, aí decidi ficar aqui, né, meio a contragosto. Decidi Felipe E Spontâneo. aí, enfim, acabei engatando aqui, ficando por aqui, me formei e trabalhei 1 ano só no escritório de um arquiteto em Porto Alegre, e aí depois decidi fazer a minha história, né? Eu tenho uma coisa também de trabalhar com alguém, assim, né? Vou desabafar, assim, aqui agora. Eu acho muito complicado trabalhar com alguém. Uhum. Tu tem que ter muita afinidade para criar, tu tem que ter muitos valores parecidos, né? Muitos sistemas, processos criativos parecidos, assim, para a coisa acontecer. Ou tu tem que ter uma empatia gigante, né? Se colocar no lugar do outro e aceitar. E aceitar. Eu acho que essa é mais difícil. E os dois ter essa maturidade de dosar o que é que vai ficar mais de um, o que vai ficar mais do outro, e abrir mão também um pouco do seu, mas pegar o outro e fazer daquilo uma grande coisa, né? E dá pra gente abrir um parênteses aqui, que ontem rolou lá em casa. Um super... Gente, estávamos os 3 redecorando a sala da lareira. Era, coloca a vela aqui. Não, coloca a vela pra cá. Não, pega a caveira Tira e põe essa. aqui. Tira essa aqui. Não, mas o quadro aqui. Odiei. Sim, Eu acho mas Larissa, tu chega na casa da guria, né? É, A guria coloca a gente- um quadro Ah, numa parede gente, lateral, né? Não, Porque tem... é bom. não. Não era... Isso, aquele quadro naquela parede era o de menos, né, Dani? Não vamos a... Confessa que tu Podia gostou do ser anjinho bem branco. Tu gostou do anjinho branco. ser Daí o anjinho bem branco, põe o pior. anjinho branco para um lado, põe o anjinho... A única coisa que a gente Tipo concordou assim. assim, de primeira foi a altura do quadro. Foi a Foi a única coisa. mesmo. Mas não é legal isso, porque assim, tu Muito. tá vivendo Sim. lá. Então, a gente vive num ambiente, a gente começa a assimilar e começa, talvez, Não aquilo consegue Sim, a gente enxergar não muita tem essa coisa. visão. vai passando aham, batido. Total. Assim como o cliente nos chama para fazer alguma Uhum. coisa na casa dele, os amigos também podem te ajudar. É. Né? Porque a gente chega e olha, mas será que não é melhor Por botar isso esse que- quadro ali? Exatamente. E todo profissional, a maioria, pelo menos, né, acha difícil fazer um projeto, né, Pra para si. sua casa. Uhum. É super difícil. É difícil. Mas foi muito legal, porque rolou uma troca, assim, então põe pra cá, e daí põe pra lá, né? E Aham. ficaram, ah, não, mas eu faria Uma diferente. hora. Mas Ah, não, sabe... mas eu sou... Ah, Larissa, eu sou mais maximalista. Não, a gente quer as lanternas. Não, mas as lanternas vão ficar muito grandes. Tu sabe Então, que eu vou as falar. visões. Ontem, quando eu tava mexendo na lareira ali, colocando as velhinhas e tal, e todo mundo opinando, né? E cada um tinha uma opinião diferente. Eu não sei se vocês perceberam isso. Por isso que eu falei aquilo do trabalhar junto há pouco, que não é tão fácil assim. Alguém tem que ceder, né? Pra que não ia dar acontecer. certo. É. Daí o Dani para parar. Então, quem sabe deixa assim, tu dá uma olhada, pensa, e depois muda. Tipo, eu não aguento Absorve. mais Mas aí, ficar aqui Laires, trocando... eu te digo que isso é uma coisa que eu tenho, não sei vocês, mas no processo criativo, da eu parada. acredito muito na maturação, na Eu parada. também. Mas a gente Né? fala disso até Né? de tempo de projeto, que é necessário para maturar. A gente precisa Sim, disso, sair sim. um pouco, Não, de volta, é que dar um nem refresh. quando o cliente chega e quer fazer reunião, tipo assim, a cada 2 dias. Tô Ah. exagerando, né? Às vezes por questão de agenda é difícil. Mas é que, gente, isso não existe. Não existe. Até existe, mas tu não vai ter a Tu não qualidade. vai dar o melhor. Não, Não e vai ter outra, melhor. quantas vezes a gente apresentou projeto para alguém e a pessoa, na hora, que também tem a coisa do gaúcho, né? Assim, não,
Não. Primeiro momento é meio não. Aí depois passa uma semana, o cara volta. Pois é, mas pensando bem, aquilo que tu falou, eu acho que a gente Ia pode ficar- acatar. Acho que a gente pode aceitar, né? É. Sim, a gente precisa maturar, porque às vezes, principalmente quando a troca é muito impactante, assim, né? É Muito diferente, mais mais chocante, chocante. né? aham. É. E a gente adora, né? É. Uma troca Não, e Mas eu eu- gostei, tá, de ontem. Só pra Do gostou constar do quê? aqui. Da função, né? Não, Porque Tá, tu mas adora uma assim, função, né? Não, mas achei que Porque tu ficou tava bom. bem sentado, eu tava bem sentado e o Dani tava lá. E eu lá suando, né? E põe Não me o negócio deixaram pra nem cá. tomar banho na põe volta da praia. Vamos pendurar o quadro, Não, quadro. pega a furadeira. Pega a furadeira, não tem bucha. E eu fiz um Lares, pega o story. martelo. Não, olha que confusão. Mas é incrível. Ai, meu assim. Deus, não botou mais champanhe pra gelar. Esse foi o momento mais tenso. Inclusive, hoje. Já estamos preparados. Quem trouxe mais champanhe pra vocês tomar? Mas não trouxe copo. Tá. Podia estar bebendo, mas não, estamos aqui. Tô fazendo um Não, mas podcast. sabe que ali que nós estávamos montando, eu me lembro isso também dessa pegada da Casa Cor, de montar o ambiente, né? E tu vai montando ambiente, aí geralmente em Casa Cor a gente trabalha com muita empresa. Então, a empresa, geralmente, ela quer focar no seu produto. Claro. Então, tu tá montando aquilo, leva assim uns dias e tal, e vem a pessoa com o produto dela. A pessoa, a empresa, né, com o produto dela. Aí tu começa a montar, obviamente, ela vai querer opinar da maneira que o produto dela fica assim, pá, Sim, tem que grita ficar na aquele produto. vitrine. Cara, o trabalho que se tem, olha só, o sucesso do teu produto vai ser a harmonia de todos. Total, ele está no lugar certo. É, ontem, por exemplo, Lá vem. tudo dependia da harmonia de toda a sala, não só da vela roxa, Laires, não só do Não, anjo branco, Gente, Fê. tinha a Fernanda encarnou num anjo branco barroco, entendeu? Mas é lindo aquele Tá. anjo. Ah, é bonitinho, lindo, anjo. a gente É botou ele pra bonito, baixo. bonitinho, Não, é é. bonitinho, mas é É. que ele não tava Ele ali não tem ornando, porque coraçãozinho daí... assim, que o Tem um Duradinho tem, né? Não, Ah, parecia bonitinho. que tava fazendo, era uma seita ali, né? Tinha um anjo branco barroco, Uma caveira. tinha uma caveira, daí tinha vela branca, verde e roxa. Agora imaginem, ficou, tipo, Só juro, faltava a galinha eu Apareceu a vela juro verde no por final Deus, também, né? Tinha mais a vela verde juro no por final. Deus, não estou exagerando, é mentira. É mentira, entendeu? E Tipo, tu queria acender um palo santo. e ninguém tinha bebido. Pior é que parecia que... Não, e daí o Dani ainda conseguiu, porque, né, ele vai na Bienal e ele volta inspirado. Daí ele conseguiu É verdade, agora. pegar um troço, lá, que é Colar. um colar de mesa e fazer uma obra da Bienal na parede. Pendurar e ficou chumaço. Um E eu chamado. mostrei também o videozinho da Bienal da Maria Callas pra vocês, lá morrendo, né? Não? Ah, sim. Ah, não, pra Não, mim tu não não, quis porque eu ver, já né, tinha Lars? visto e Já é tipo, tava assim, ó, ai, é tu já muita tava com o sofrência para anjo o ser branco humano. por Eu já tava com aquele anjo não branco queria mais marrom. Tipo assim, eu já queria Maria enterrar Callas o não era anjo, fazer ninguém. a... Ai, meu anjo. Não, ainda tem A gente trocou o coraçãozinho pinheirinho de Natal de pendurado. lugar, né? Trocou campeão de Ai. Natal, Ah, sim, porque a Laris beautiful. queria, porque queria as velas aquela de... Lanternas, As não é vela, lanternas. amor. Bom, me ajuda, me As ajuda. Lanternas ajuda. venezianas. Tudo As uma questão de lanternas. sentir, não é questão de nome. Ai, pois então, Tá é muito pendurado lá sentimento. ainda aquela obra de arte. Tá lá, Tá lá? tá lá. Tá Tem aquele espantando quadrinho os marrom mosquitos. pra botar embaixo pra combinar. Ah, né? Deus, Daí tem um É. quadro que... Porque uma das O Lares vai técnicas se da açoitar. produção é a junção das cores, né? Então a gente junta cores Mas, gente, parecidas pra produção é uma produzir. coisa muito difícil, É né? muito difícil. Muito difícil. Ela E é eu uma acho coisa que é uma bem coisa complexa. que é ruim de fazer sozinho mesmo. Produção, acho que é bom ter uma segunda opção. Não que seja É. necessário catar. Sim, mas é que aí que Mas tá, é. né, Laris? Depende, tem que ter alguém que tenha o mesmo conhecimento Ah, que tu total. pra fazer É. isso, né? Uhum. Eu senti bastante necessidade de produção em final de projeto. Eu acho que Muito gaúcho em si... Eu falo muito de gaúcho pra gente... Eu tô no Rio Grande do Sul, a gente tá no Rio Grande do Sul, apesar de ter uma que é outra obra, né? Paraná e Santa Catarina. O foco é mais o gaúcho. E no sentido de poder falar, né? E eu percebo, assim, que como deixam a desejar, né? Como pecam, até numa própria amostra, sabe? E tu pode ter o mesmo ambiente, o mesmo fundo, a mesma base, e a produção pode Faz mudar toda a diferença. tudo, pode contar toda Eu a adoro história, né? produção. É. E assim como a gente tem arquiteto, tem designers, tem médico, tem dentista, o que for, tem pessoas que a gente pode se qualificar fazendo cursos, né? Eu fiz aquele curso do Audiflose e é impressionante, sim, é um curso da vontade de ficar vendo várias vezes, porque ele passa para a técnica a produção, né?
Que é muito difícil, Que é, né? é difícil, mas às vezes tu acha Pra que nem quem não existe entende, aquilo, porque as aham. pessoas são muito do sentir a produção. Exatamente. Elas não entendem que tem regras, Uma proporção. sim, É, de fazer. proporção. Exatamente. São várias Alinhamento. regras, são Aham. várias. A que eu Pontos. acho a mais encantadora é a do triângulo. Né? A do triângulo. Tu olha qualquer um, tu considera o plano que seja uma parede, seja uma estante, seja o que for, e tu trabalha com um triângulo. O teu olho vai ler um triângulo. Então, tu coloca as 3 bases, tipo assim, objeto, objeto, objeto. Ou daqui a pouco, assim, um maciço de copo, um maciço de garrafa e um maciço de copinho de licor. Sim, Para dar o são triângulo. os 3 pontos É focais. uma das regras. Então, é muito legal tu começar a ver por esse lado. Uhum. Outra situação que eu também tenho desse ensinamento dele é realmente, apesar de ter brincado há pouco, a junção das cores, né? Uhum. Porque juntar cores também fica interessante. Uhum. Porque tu faz é que nem jardim. Quando vai fazer um Sim. jardim, se tu põe um maciço de planta, né, Fê? É, Tudo meu junto. senhor. Principalmente a costela de Adão. né? Ai, eu queria. Era tudo que eu queria. Ela fica mais, né? Ela Só fica, que né? não aconteceu. É, mas, Fizeram uma mata ciliar. na verdade, um dos trilha. objetivos dessa vinda pra cá, fora gravar podcast, Foi arrumar a fora casa com o da Fernanda. relógio, Foi arrumar né? minha casa. Foi arrumar o jardim. Que nem... E a gente acabou arrumando a casa. É, Mas valeu, ótimo, né? Compensou, né? muito. A gente tem que voltar uma Ai, outra vez o agora. projeto fazer- da cozinha, né? Ah, não, é, o projeto da gente, cozinha. põe a Projeto da máquina cozinha. de lavar louça aqui. Não, põe pra É. cá. Não, pega. Põe É a que, calha pra trás, gente, põe a calha pra 3 frente, pega pra direita. É. Mas é legal, porque Mas é legal, né, é a uma gente troca percebeu legal. um amadurecimento ali de Total, projeto, meu né? Deus, foi uma evolução, né? Tu vê É. que... Apesar de 3 uns, arquitetos muito bons, não tem como não ter um projeto Claro, maravilhoso. gente. apesar de uns Ó, lá não vem. gostarem tanto do verde, quanto outros gostam do preto, quanto outros Eu gostam amo verde. da pedra branca, da melamina verde, da pedra preta. Não, eu não gosto de Os elétricos eletrodoméstico pretos, os preto e pedra branca. e pedra branca. Esse é o meu É. ponto, porque eu É. amo pedra. É. O eletrodoméstico preto. Mas foi resolvido. Foi Tá resolvido. decidido isso no final? Vocês Ai, pelo amor de resolveram? Não Deus, tenho tá certeza decidido. sobre, Ai, mas- não começa. Não, é porque agora a gente vai terminar o podcast Ai. quando né, você abrir os trabalhos É. do projeto da cozinha. Mas né? É. não, tu começa a contar para nós todo o teu caminho da Casa Cor, que é o que foi? E tava em Porto Alegre, daí se formou, daí abriu o escritório solo depois. Abrir escritório solo. Tô resumindo aqui, tô voltando a memória Não, para ele. uma coisa, o que eu acho legal de falar, que acho que é bem foco meu também, essa preocupação com a linguagem. Durante muito tempo ali no início de formado, eu começava a perceber o que um escritório tem que outro não tem, por que um se destaca, outro não se destaca, né? O que acontece? São públicos, são criações, são cores, o que faz diferente, né? E aí eu comecei a entender que eu tenho um lado meio de... Eu faço terapia há muito tempo e essa pegada entendeu? Do entender a pessoa e de ver como as pessoas são diferentes e são únicas. Isso que virou o luxo hoje, Claro. né? Eu fico pensando como é que tu vai fazer a Exclusividade. mesma casa, o mesmo apartamento, a mesma coisa para as pessoas que são diferentes, né? Uhum. Então, essa preocupação com a linguagem, ela sempre se fez latente, assim, comigo, sabe? De pensar sobre isso. E, na verdade, a Casa Cor, ela vira uma afirmação disso, né? Quando tu vem com uma coisa nova, com uma linguagem diferente, parece que tu precisa de algumas validações para aquilo começar a acontecer. E a mostra vem muito forte nesse sentido, né? Pega uma Casa Cor que tem esse nome forte, que tem no Brasil inteiro, tem até no exterior, né? E tu mostra que tu acredita, e a partir dali... Porque ali também tu dá cara a bater, né? Sim. Tu dá cara a bater, assim como a É gente uma quer, mas a gente que odeia. Uhum. Né? E quando tu é mais novo, então, o que acontece de situações das pessoas desacreditarem do teu trabalho, ou querer até, sei lá, não te deixar voar, não te deixar aparecer, sabe? Mas a mostra vem muito nesse sentido, né? E também essa pegada das peças que agora tá virando para mim. Os assinados, a gente até abriu esse Instagram novo, que é o DWA Design. Propaganda. Que a gente tá indo aos Publi. pouquinhos, assim. Publi. Hashtag. Vocês cortam depois. Não, a gente cobra. tem que fazer, A gente pode cobra fazer. depois. Câmera Pode aqui, fazer, ó, câmera lá. pode fazer. Então tá, convido a todos Tá para pagando seguir bem? o meu perfil dos assinados, que é o DWA Design. Muito bem. Hashtag DWA Design, porque era, né, uma coisa, Daniel Vilgs Arquitetura, porém, já na escrita eu coloquei Daniel Vilgs, eu tinha botado, olha só, porque tá em processo, tá? Tá em processo. Tinha botado Daniel Vilgs Casa,
Aí depois eu tenho algumas pessoas, talvez não seja para casa, vou botar design mesmo, Daniel Vigo Design, né? Porque eu tenho várias peças já que foram produzidas, várias pararam de ser produzidas, várias passaram, várias, né? Mas algumas também passaram por processo de não finalização, por materialidade, enfim. E agora, hoje, a gente está com o sofá Aline, né? Que já estava na Casa Cor e sucesso, enfim. Todas tu fez na Casa Cor, né? Todos os Exatamente. lançamentos de produto tu É. fez nos ambientes. É. São quantos anos de Casa Cor? 5 anos. É. E já foi capa, né, E Dani? já fui capa em 19, É. no 3º ano. Bah, isso foi uma alegria incrível, né? Porque é isso que eu falava para vocês antes, quando tu acredita numa coisa e tu vai tendo validação, assim como tem muita gente que te acaba, tem muita gente que vai vindo contigo. E cada amostra que passa, cada ano que passa, seja com público, seja com empresas, seja, tu constrói essa tua história, né? Vai construir essa tua história. E é muito gratificante, imagina, as pessoas Sim. passam a te contratar para ter aquilo que tu tá criando, uma que tu tá assinatura, inventando. né? Exato. E as peças, eu sempre uso da Casa Cor, então, para apresentar. E meio que foi acontecer, não foi uma estratégia, assim, sabe, fazer Casa Cor para lançar uma peça. Foi Sim. acontecendo. Na primeira Casa Cor que eu fiz, que foi o Lounge, o Sky Lounge, eu queria poltronas de um jeito que eu já tinha visto no exterior, que eu não achava por aqui. Comecei a desenhar, comecei a buscar alguém para fazer ela e consegui. Então, né, daí, foi a poltrona Sky, porque era Sky Lounge, né, e então, assim, aí de cada produto um aprendizado, sempre, até hoje. A poltrona Sky, eu lembro que ela acabou sendo comercializada só no veludo belga, porque ela era uma poltrona muito sinuosa, e as formas sinuosas com couro ficam feias, com sarja, com tecidos mais duros também não ficam legais, mas com o veludo não, o veludo abraça e dá aquele contorno. Então, olha que loucura que é a vida, né? Porque isso foi lá em 2017 que eu aprendi isso com a Brava Forma que fazia a poltrona na época, tá? E aí hoje, 2022, agora, na última Casa Cor, a gente lança o novo módulo do sofá Aline arredondado, aonde eu já sabia que o melhor tecido a ser colocado nele seria o veludo. Então, lá dentro, o sofá marrom, que era a garagem Terra e Fé, né? A Fé tinha os buclés, tendências, assim, Milão. Buclé, quero buclé. E Off-White, então, né? O mais queridinho, né? E pior que combina com tudo, né? Combina, acabei de... Vai com tudo, botar, E aí, lá dentro, a parte da... Acabou de comprar também. Então, acabou de comprar. Acabei de colocar na cabeceira bucle off. Mas tá É por lindo. tudo, né, gente? É. Tudo que é É que é catálogo. lindo e fecha. Sim. Tava no Nicola outro dia, ele abriu um catálogo italiano, acho que era da Moi, não sei. Um sofá com todo o buclé, assim, off-white, formas arredondadas e tal. Mas, enfim, aí lá na parte da garagem terra, que a gente chamou, era o veludo marrom. Então, dentro desse conhecimento da poltrona Sky, né? Que era, enfim, e aí tem sempre um conceito por trás da peça, né? Porque a poltrona Sky, ela era uma poltrona que ela era alta, ela dava uma impressão de um espaldar alto, assim, uma imponência, né? Uma coisa, tanto que ela foi comercializada por muitos psiquiatras. Sim. Para consultórios e tal, porque ela por si só já tinha uma forma sinuosa bonita e tal, mas ela tinha um assento muito pequeno. Olha só, conversando com vocês agora, estou me dando conta também disso, porque a mesma linguagem da arquitetura, eu comecei de novo, depois de um tempo, começar a me preocupar no mobiliário, porque todo designer reconhecido tem uma assinatura, tem um estilo, né? E é louco, assim, eu juro, eu acho que a gente está sempre em construção, está sempre construindo. Eu não sei direito, assim, para onde que eu estou caminhando, ou de onde que vem as coisas, mas quando eu olho para trás, eu começo a fazer essas relações, porque a poltrona Sky, agora pensando com vocês, eu lembrei, ela tinha um assento pequeno, que quando tu olhava em planta, ela tinha uma redução, ela era só 60, se eu não me engano, de assento para ser uma poltrona, mas como ela era alta e era sinuosa, ela ficava com a volumetria toda mais na vertical, então pés direito alto, situações assim, ficava mais interessante, né? Mas o assento já era reduzido. Aí depois, quando a gente foi para o sofá, o que está hoje, né, que é o meu produto mais menininha dos olhos aí, ele já tem, ele é afastado do piso já por essa pegada da amplitude visual. Ele só tem 85 também de profundidade, né? E ele ficou um perfil muito fininho. Ele chama Line porque Line é linha em alemão, né? Que são minhas origens, né? Santa Cruz, pai e mãe.
Mas ele tem muita tecnologia agregada. A Casa de Pedra que produz, né? Eu acompanho o processo todo, eu provo, a gente troca. E aí eu vejo assim, como, por exemplo, a Casa de Pedra tem qualidade, né? E é confortável o sofá? Não. Confortável. Porque eu sentei nele já. Confortável. Que bom. Super. Sabe que até o conforto é difícil, né? Às vezes, porque é meio pessoal. Uma pessoa pode sentar e pode gostar, outra pessoa Sim. pode não gostar. Mas outro aprendizado também, a almofadinha de rim. A almofadinha de rim não tinha nele. Na verdade, tinha o primeiro lá da Casa Cor de 19. Ele sofreu tantos ajustes. Hoje ele está todo redondinho, né? Entrando em lojas agora, né? Mas a almofada era colada, era costurada, e a gente passou... Eles mudaram a espuma da almofada e deixaram ela solta. E daí tu pode ajustar. Tu pode ajustar conforme tu quer, e também tu pode tirar e tu pode deitar, porque Exatamente. ele só tem 85 de profundidade e o encosto ainda é bem fininho. Tem muita tecnologia, tem espumas diferenciadas, a fábrica tem um ISO internacional de... Não, e 85 é super bom, né? É Super bom. ótimo para encaixar em projeto, É, né? e Isso que o mais às vezes a incrível gente com procura 80 e não acha, então é esse tipo de... Que nem a Geralmente mesinha é 1 tua, metro, aquela né? que tu... A de pedra? A lateral, Que verde? não, não não, a a que que tu eu tá tô usando usando. agora, que é do Dani. E Sim. era bem isso, o que aconteceu? Eu estava precisando de um produto que encaixasse num pequeno espaço, daí... Mas, Laís, tu até Chegamos- tocou num produto que é interessante comentar aqui também, né? Que coisa boa estar falando isso tudo com vocês aqui, né? Porque a gente podia tá lá ainda botando um quadro em casa, né? Mas a gente tá conversando, mas tamo aqui Ai, falando. achou ruim? Não, tô achando ótimo. Ele achou ruim. Ontem ele Não. falou que não voltava nunca pois mais. é. Tá, E eu filmei. olha que loucura, né? O que é? Ontem ele falou que não voltava nunca mais e eu filmei. Tô esperando plantar a próxima vez. Próxima vez chegar um caminhão de planta de palmeira ali, eu quero ver ela sair fora com a gente, né, Laís? Vou entregar uma pá. Mas que loucura estar conversando com vocês tudo, que veio um monte de memória. Essa mesinha que tu colocaste ali no projeto ontem, olha que viagem isso. Eu desenhei essa mesinha faz, acho que uns 3 anos. E aí, quando tem mais fornecedor junto, é mais difícil, né? Tu conversar Sim. todo mundo. Então, essa mesinha, ela é linda. Ela tem um bracinho pode ser latão dourado ou pode ser preto fosco. E a gente começou a estudar pedras possíveis para poder fazer. E aquilo é um tampo usinado. Então, como o trabalho, geralmente, das peças de pedra que eu faço é artesanal, as marmorarias não têm aquela máquina italiana da usinagem que o Jader Almeida tem. Sim. Entendeu? Tá. E aí, quando a peça tava... Aí, tu viu que no sketch que eu enviei para ti, tinha a redonda e tinha a quadrada? Vi, claro. Tinha os dois, né, estudos assim. Só que a gente entendeu que a redonda, que querendo ou não é a mesinha da cama opa, redonda também. São tudo estudos que tu vai agregando. Ela, visualmente, ela é muito mais leve, né, do que o quadrado. Exatamente. E quando essa peça estava pronta, eu ia botar ela em 19, o Jader lançou essa mesa assim, ó, Mentira! praticamente igual. E aí, como eu já tinha sofrido preconceito em 17, devido à poltrona Sky, eu falei, eu não vou botar essa mesa na Casa Cor, vão dizer que eu tô copiando de Jader Almeida agora. Ah, E aí, esse é um produto que ficou, já botei em cliente, eu tenho ela, né, do lado da minha cama, chegou a ver, Fê? sim. Eu vi, não, então. Daí, foi quando a o Laís fake, estava eu falei, fazendo o ah, projeto, Foi o fake que deu a ideia eu falei, de tá, mas usar. quanto tem? Daí ela, 34, sei lá, 35, e eu falei, põe a Com a mesa mesinha do do Dani, Dani. óbvio. Sim. Porque E aí, é super coringa ela. essa graça. usinada, ela é feita à mão, é trabalho artesanal, é que nem as mesas de pedra, né? Então, as horas do trabalho do Sim. artesão são contabilizadas ali. Claro. Né? Então, quem comercializa, quem especifica, tem que entender todo esse poder, todo esse trabalho, esse valor. Porque valor. é uma coisa artesanal hoje em dia. E aí a gente fez estudos. Então, assim, a gente entendeu que o Nero Marquina e o Carrara são pedras bacanas para fazer essa usinagem, por dureza, por E onde manuseio. compra? E são 2 coringões também, né? Essa mesa tá direto. Mas Entendeu? compra no teu Instagram, nesse que tu falou. Pode me chamar no outro também. Pode me chamar no outro também. Teu que a gente comercial organiza. responde. Comercial é bom, né? Às vezes sou eu mesmo. Tô tentando te ajudar, caramba. Aprende.
Tu sabe que eu já vi de criar loja no Instagram uma função, né? Ah, é Tem uma que ter, função. tem que ter site, aí tem site, aí no Mas site é tem que que ter um direcionador, uma não, coisa e o assim, teu né? produto é muito, assim, acho que específico desse é interessante essa troca, né. É. Não é um Mas, produto pois é que o que acontece com a pedra também, ela é pesada. uhum. Então, o que que hoje, né? Então, assim, quando a gente fala de peças, assim, desenhar a peça, ter a peça numa loja é uma das etapas de tudo, porque depois Uhum. que ela vai ser comercializada, tem que pensar para onde ela vai, como ela vai ser embalada Sim, e como ela vai ser principalmente colocada, onde ela vai colocada, a sim, parte porque às de vezes porque tem elevador, o que içamento, não, e também fixada, né, porque Instalação. a instalação é muito a importante, é uma peça instalação, que é que a gente estava falando de pedra e me veio essa coisa assim, essa pedra é grande, é pesada e tal. Então, uhum. assim, como é que tu vai. Aquela mesa, a mesa trio que eu desenhei para botar do lado Na do sofá lateral. Aline, Uhum. né? Meu Deus, É, ela deve pesar muito aquela ela mesa. pesa muito, então pensa comigo, né? Tu vai comercializar. Tipo, tinha uma Sim. loja do Rio falando comigo para comercializar. Então, assim, que Que embalagem tu logística. vai fazer para aquilo, sabe? Tem que ser um MDF muito poderoso. E a pedra em si já é pesada. Aí, que transportadora Uhum. que vai levar sem bater? Logística. Pesadíssimo. Mas esse é um produto que tu pode tirar da caixa e tá pronto. Uhum. Pelo menos isso. Sim, Ele sim, pode colar. sim. Já a mesa de jantar, com aquele pé redondo, Uhum. né? E mais todo um tampo, também, sabe, começam a ter limitações assim que no andar da carruagem tu vai aprendendo e tu vai vendo essas coisas todas, né? E Dani, o design de produto é porque aqui na faculdade a gente não tem nada sobre design de produto, lá fora se estuda muito design de produto, né. A gente aprende bastante, eu tive muita coisa sobre design de produto, Quando tu estudou em em Barcelona. Barcelona. Lá é Mas muito aqui forte Barcelona, isso. né, Laís? É. Porque é cultural, né. Uhum. Mas assim, como tu chegou assim porque é diferente, né, faz parte, mas é bem diferente, bem isso que tu tá falando agora, não é só criar o produto, tem a funcionalidade, como é que vai ficar, Uhum. são outras Eu acho tu que eu tenho uma aprendeu coisa assim, ali por mais na que a gente esteja aqui dando gargalhada e dando risada, eu sou movido por paixão, sim, eu sei. fato. Uhum. Sim, eu sei. E, é, Aquariano, Não, sim, é eu sei. e tudo, vocês sabem disso, lado não, eu pessoal, lado sei. profissional, a gente Ai, é todo coração. ah, E aí, eu acho que a paixão, ela nos emotiva, ela nos move, né? uhum. Olha a coisa mais sem graça, uma vida sem paixão. Coisa bota apaixonado, né? E vem, e seja pelo que O for, problema não entende? é o lado da paixão só, né, o problema é o outro O lado, que é problema é quem outro. quem vai muito pra lá também vai me cá. É. Não, mas Mas assim, sim, é tu uma sabe, Laris, dedicação. que eu tenho. Bom, primeiro das peças que estava comentando, eu não vi isso em Buenos Aires, por exemplo. Sabe? Na tua Uhum. formação, tu não Lá não teve. Não teve. vê, Não não, sei não como é que é vê, lá, não vê, não não vê. tem? Mas as minhas peças geralmente vêm de lacuna de mercado, assim, coisas que eu Uhum. vejo que não tem por aqui, Tu por que que sente não tem? falta? Sinto falta, né? Sinto falta. E Uhum. meio que começou como uma brincadeira, assim, porque até então nunca imaginei entrar com uma peça em série, vender e ter moda, sabe? E foi acontecendo, eu fui descobrindo uma nova paixão, Sim. né, daquilo. E Uhum. São quantas peças tu tem no total, tu sabe? pois é, agora sendo comercializadas é a cama e o sofá. Só Sim. que o Mas tu sofá já Mas desenhou tu tem quantas outras coisas? peças? eu tenho assim, ó, a primeira poltrona Sky, que eu Uhum. comentei com vocês, isso foi 17. Aí depois, na Casa Cor de 18, eu mantive a poltrona Sky no layout, que era aquela turquesa. Tu tirou umas fotos lá, né, Fê? Que era uma biblioteca, aquela que era uma poltrona turquesa. Aí ali, eu desenhei uma luminária para metal domado de São Paulo. E essa luminária, aí eu chamei de luminária coruja, porque na época a Casa Cor era uma biblioteca e Uhum. o símbolo da sabedoria é a coruja. E eu chamei de ócio natural, porque era uma corujinha o símbolo, então eu chamei de luminária coruja porque era um pendente, até então, como todos os outros, mas era um cobezinho para baixo de iluminação, só que na lateral eu tinha botado 2 furinhos, como se fossem os 2 olhinhos Olhinhos da da coruja. coruja. E aí a ideia era botar assim num pendurado, sei lá, num quadro, e tu põe um foquinho num quadro ou em alguma tensão de um ponto na parede, Uhum. e embaixo uma mesinha. E aquele cobre de baixo ainda descia e subia, tu podia regular. E assim, eu tento ficar bastante na Casa Cor, vocês sabem disso, apresentando e verdade. tal.
eu vejo o encantamento das pessoas, isso é muito Uhum. legal, né? Então, só que de novo, às vezes não adianta encantamento, né? Porque essa luminária, ela parou de ser produzida porque o cobre vinha da China e acabou não vindo mais. Uma questão de não ter mais o cobre e substituir por outro era quase impossível, porque eu tinha pedido que ela fosse mais fina possível. Na época não tinha esses cobrezinhos finos como tem hoje, porque hoje o spot já tá fininho, né, Sim. gente? Aham. Tudo. Estou especificando iluminação para o apartamento ali que estou fazendo moinhos, ele tá os cobrezinhos tudo pequenininho, tudo bonitinho, assim, sabe? Outra história. Na época não tinha. Aí parou. Nesse mesmo ano, tinha a prateleira, que é que eu tenho lá em casa, Eu que ia tu dizer da viu, prateleira. que é uma prateleira de ferro, muito legal, porque eu queria algo bem slim também. Uhum. Eu já comecei com a coisa do slim, que depois, um ano depois, eu venho chamar meu ambiente de estúdio slim, porque era tudo slim. Mas essa prateleira era um ferro dobrado, Sim. aonde a parte de trás tinha uma flange na parede que estruturava Aham. essa Que peça. beleza. E a máquina do serralheiro, que na época é a Vector, que fechou, tá? Sério? Fechou. Mas aí já vou falar do espelho, porque eu conheci o Anderson fazendo essa prateleira. Ele dobrava a prateleira, a chapa metálica, até 90 graus na máquina. Uhum. Não tem máquina que dobre mais que isso. E aí depois, os outros graus, até chegar na flange, era manual. E não tinha Cristo que fazia engatar ali atrás, que ficasse retinho. Uhum. O que Que alinhasse. aconteceu? Não tem como produzir. Não se produziu, porque a peça não estava perfeita. Né? Então, assim, olha quantos meses de Uhum. dedicação, né? Ah. como influencia, Quantas né? pessoas, Eu né, sempre que digo, eu já estão na disse isso para equipe vocês, disso. quando fala de peça, para mim, isso eu inventei, isso na minha cabeça, são sempre 3 pilares, assim, para mim, sabe? Projeto é um deles, né? Aí depois vem a execução, eu digo de possibilidades, porque assim, tu pode pensar tudo, mas quem vai executar, quem está assumindo o teu produto, Exatamente. ele vai ter tudo que tu está pensando, né? Que são as histórias que eu estou contando. E depois, a venda. Então, a pessoa que vai vender, né, ou o arquiteto, ou o designer, ou o especificador, se ele não entende o conceito todo da peça, não funciona. Uhum. Então, esses 3 têm que estar muito bem alinhados, Uhum. né? Tanto que eu ainda participo da parte dos PDVs, por exemplo, da escolha das Aham. lojas, né? Então, assim, os meus produtos agora, a partir desse ano, vão começar a girar e tal, mas porque a gente está num cuidado gigantesco. Teve pandemia que embaranou tudo, sabe? A cama parou, né? O ferro aumentou, sabe? A cama é linda. A cama é o 5 em 1, né? Várias, enfim. E aí o sofá também foi prejudicado pela pandemia, porque ia ter lançamento e tal. E aí veio pandemia, ninguém sabia mais de nada, e parou tudo e tal. Então parece que agora está se retomando, assim, de novo Uhum. essas coisas, né? E ao mesmo tempo, acho que eu ficava angustiado, assim, há um tempo atrás. Hoje eu acho assim, acho que as coisas meio que tudo acontece no seu tempo, sabe? Que adianta, né? Se a gente Sim, passou por ficar toda uma tentando. história, ficar tentando. E aí, isso tudo que eu falava, a poltrona Sky, a luminária coruja, a prateleira, essa Slim, era tudo de 18. Então, tu vê, né? A prateleira não teve mais o cobre. Desculpa, a luminária não teve mais o cobre. Não, e a metal domado, que eu fiz essa luminária, ela trabalha com presidiários. Uhum. Então, era um trabalho social muito legal. Porque Sim. quem montava aquela luminária eram presidiários, assim, sabe? Ah, isso é demais. Sim, além de Demais. tudo, tinha É. todo. Até, não sei se não estou falando bobagem, se era presidiário ou ex-presidiários que estavam voltando para o mercado através de uma ação social, né? Sim. Que estava aqui montada. E aí depois, em 19, que foi ano depois, aí eu chutei o balde. Aí a peça começou a virar assim, porque aí veio a cama, a primeira cama, que foi na Casa Cor, que sofreu várias modificações depois para chegar onde ela está hoje. Era a cama 5 em 1. Porque, de novo, eu vi o cliente da gente. Hoje, os apartamentos cada vez menores, né? Uhum. Principalmente área íntima. Uhum. Porque a área social tende a ser bem maior, a área íntima está muito Muito pequena. Cada vez. E tu não tem nem o que pensar muito, porque assim, ó, tu põe o box das mesinhas e deu. Aí eu pensava assim, tá, colchão, Dani aqui, acho colchão uma coisa muito importante para a saúde da gente. Claro. Tá? Então, a escolha do colchão, acho que ela tem que ser particular. Uhum. Então, a cama é a base do seu colchão. Né? A base do colchão. Aí eu vi assim, o meu cliente, comprava o colchão com o box, largava aquele trambolho num quarto minúsculo, tinha que correr loja para achar as mesinhas laterais, tinha que fazer uma coisa na parede para cabeceira, para não ficar com aquela parede ali colada em ti, no frio, etc, etc, o calor que seja, enfim.
Então a cama vem nesse sentido, porque aí ela é base, ela é mesinha acoplada, ela tem a cabeceira, e aí Tem ainda gaveta, né? Tu botou as depois. gavetinhas, as gavetinhas. E aí olha que viagem, essa cama, essas mesinhas redondinhas, tinha o estudo daquela mesa, então, que o Jader lançou, que nós já tínhamos feito, de botar ali. Só que aí eu nunca esqueci de uma proprietária de loja em Porto Alegre, quando eu apresentei o produto. Ela falou assim, ai, mas eu acho que tem que ter, assim, uma gavetinha, porque imagina, eu chego com joia, chego com um colar, alguma coisinha, eu tenho que ter, assim, para botar, sabe? Eu não sei se essa bandejinha Foi não quando vai... deu o plim Foi quando deu da... um plim. Aí quer saber, vamos fazer então gavetinha. Aí se fez laca, pintura laca, né? E depois, então, aquela da Casa Wabi-Sabi se fez na madeira, porque até se conseguiu valor melhor para as mesinhas de madeira, porque o que acabou acontecendo com a cama? Ela é um componível, ela tem muito fornecedor envolvido. Ferro, a lona dela é a lona Corcovado, que é a lona com mais algodão do mercado, sabe? Aí, a Lefa que produz, colocou dois Aleph estofados, não colocou 2 USB de alta amperagem devido a um fornecedor parceiro deles ali. E aí eu ainda coloquei a iluminação indireta embaixo. Então, assim, não, o produto é incrível, é muito legal. Tu resolve todo o quarto com um produto só, né? Sim. E aí tu pode escolher as cores, aí entra noutra questão também, né? Até que ponto se dá tanta possibilidade para quem vai especificar, porque às vezes acaba só atrapalhando. Descaracterizando o teu produto. Então, assim, agora que o sofá vai entrar agora em lojas e aí vai ter no catálogo dos tecidos, a gente vai fazer uma seleção, vai deixar ele bem enxuto, né, com coisas que funcionam, Melhor. que funciona no redondo, que eu falei para vocês, que funciona daquela forma. Ele tem um módulo que é canelado, que é muito bonito também, que dá para fazer no meio. E aí vai estar o meu logo em cima do catálogo. Então, tu vai numa loja especificar e vai estar ali as cores do produto, sabe? Isso é muito legal, porque já vai, né? Não precisa ter tanta opção assim. E ainda ali no 19 também teve o espelho redondo que eu fiz com o Anderson, da Vetter, né? Que era um espelho, o espelho vendia na Belo Banho. Eu lembro. Ainda tem um lá. Esse espelho vendeu bastante. Mas ainda tem, né? Esse espelho ainda. Mas não? o que tem é que já tinha sido produzido. Não vai ser mais produzido. Vai, só que, gente, é tanta coisa. A peça te exige tanto, sabe? A gente tem que achar um novo fornecedor para produzir esse espelho de ferro. Né? Então, o projeto está pronto, está ali, está especificado, tem tudo. Eu tenho sketch, tenho tudo dele. E tem que achar alguém que, então, execute. E ele é latão dourado, preto fosco, e na Casa Cor, na última, na Wabi-Sabi, lá das palhas, sucesso total, né? A gente lançou o marrom Cortem, que é o que está na Belo Banho. Que tá na Belo Banho, lá na parede. Tu sabe que eu até eu tinha 2 últimos espelhos lá no Anderson, eu falei, dá pra mim. Eu quero pra mim, eles estão comigo lá em casa. Os 2 espelhos em algum lugar eu vou botar. Eu não sei nem se eu vou botar em cliente que acaba se apegando com a coisa, sabe? Nem sei o que, sabe? Tá lá, em algum lugar eu vou botar. Mas isso Mas Pode falar. Não, pode falar, amigo. Não, é que eu acho interessante, eu acompanhei, como a gente se conhece já há um bom tempo, eu acompanhei toda essa tua ascensão, esse teu caminho, né? Então, Opa. não, eu acho muito interessante, porque que tu falou ali da poltrona, me lembro, nossa, do lançamento da poltrona, e depois foi aumentando, e tu vê, né, a qualidade do produto ali, a cada um que tu fez, é super interessante, assim. Eu sou bem fã mesmo, amiga e fã, mas é que eu gosto. Eu acho que tu tem uma sensibilidade artística. Com certeza. E isso é muito legal. Tanto que eu falei pra Laís, eu disse assim, amiga, tu tem que ir na casa do Daniel. Fazia muito tempo que eu não ia na tua casa, né? Sim. E daí ali tu percebe como tu tem essa coisa da arte, e isso é tão importante para quem desenha mobiliário, porque é isso que traz a graça. Sim, é o detalhe, né? É o Aquela... detalhe, entendeu? É isso que, claro, a parte técnica é super importante, mas é que para mim, né, a gente fala da paixão do coração, para mim, quando tu olha assim, nossa, quando tu tem esse Sim. uau, Sim. deu certo. Não, e é muito legal em cima do que tá falando, Fê, assim, tem a coisa do projeto, da paixão,
E quando tu consegue acoplar, conversar, harmonizar com materiais ou elementos, tipo assim, da tendência ou da vez, ou até, digo mais, atemporais. A palavra, eu ia essa te palavra é dizer. péssima, né, gente? É clichê, assim, mas é maravilhosa, É Eu, não, clichê, mas eu acho Sabe? necessária a Eu palavra também. temporal. né? Cada vez mais. Mas aí o que É. acontece? As coisas tendem a se banalizar. Sim. E aí chega um cliente pra ti, que era temporal, não sabe nem o que é. Ah, não. Sabe? Tá. E é isso que eu o quero atemporal dizer, é tipo clean. sabe? Que nem um dia Ah. chegou um cliente, quero um clean, uma pegada clean. Pois é, eu queria assim uns lustres, não sei o que. Mas eu botar tudo que não era clean, sabe? Aí então, é isso que a gente passa, por isso que eu, só nesse sentido que eu falei do atemporal, sabe? Sim. Mas o atemporal por si só é o mais poderoso que tem, né? Se for ver. Olha com tudo que tem de. certeza. Eu não Que sei. a boa é que as- arquitetura É é atemporal. atemporal. exato. As Tá, só que assim, matérias ó, naturais. falando são de arquitetura, né? Se a gente pega toda a história, por exemplo, eu sempre acho que para a gente fazer alguma coisa legal hoje de arquitetura, a gente tem que entender história e tem que entender o nosso momento. claro. Eu sempre falo que a gente é reflexo de momento social, momento econômico, momento que seja, sabe? Pandemia, Sim. assim, é que ficou marcadíssimo. Caracterizou demais. Né? Então, quando a gente estuda toda a história da arquitetura, é muito legal isso, tu entender as coisas, né? Eu lembro de uma aula da faculdade, assim, sabe, marcas inesquecíveis, assim, que acho que quanto mais a gente está conversando com o de agora, mais certo as coisas dão, né? Eu lembro que teve aquela história, teve a Revolução Industrial, e teve quando a gente começa com o modernismo, com a pegada do vidro, né? Que eu tenho pavor, né? Meu Deus, nem deveria estar falando isso aqui, mas os prédios todos de vidro, sabe? Os panos Porque de assim, vidro. gente, o sol nasce num lado, Exatamente. ele morre no outro, entendeu? Ele não faz isso aqui no prédio para ser tudo igual. Sabe, o vento, ele bate de um jeito e vai para outro. Como é que tu vai fazer as 4 faces de um prédio igual? Sabe? Né? Essas coisas, tá. Mas aí, eu sempre lembro dessa aula que eu tive na faculdade, que o professor falou assim, eles tinham acabado de lançar o vidro, e tu ter vidro era poder. Que tinha passado um processo industrial, acho que era a Revolução Industrial, não sei o que era, então o vidro era assim, tu ter vidro era Sim, poder, era status. Tem gente que parou nisso, né? Até hoje. Tem lugares que a gente anda por aqui. Gente, eles estão lá naquela época do vidro, né? Porque... Vai dizer que não. Do vidro sem status ainda. Gente, vocês estão falando de vidro. Eu já estou pensando na sacada, com vento, com iluminação, com as coisas abertas, né? Olha a tua casa que maravilhosa. Ventilação cruzada, né? Atemporal, né? Atemporal. Exato. Atemporal. Por isso, a gente Lares, falou isso que eu quando a toquei Fernanda tava olhando por a isso que eu casa. toquei no assunto da temporal. É. E aí tem uma pegada ali do, sei lá, pega Mies van der Rohe, pega os fodões, assim, sabe? Cara, aquilo até hoje é moderno. Vai ser bonito sempre. Só que aí tu pega, é um material nobre. É isso que eu falo. Natural, geralmente. Natural, naturais. Porque a pegada da natureza, ela também favorece, né? Com a Total. coisa da temporalidade, se é Claro, pra entrar nunca nisso. vai sair. É. Couro sempre vai ser couro, pedra sempre vai ser pedra. Exatamente. Madeira sempre Madeira vai ser sempre vai ser madeira. madeira. Sempre, exato. Apesar, Madeira não é revestimento amadeirado, meu povo. Fica a Madeira dica. é madeira. E de linguagem, eu acho que linguagem a gente tem que se encontrar, né? Isso que a gente fala da temporal que a gente acabou entrando aqui, de natureza. A natureza, para mim, é o melhor. Né? Você É um sabe exemplo. disso, né, gente? Natureza sempre vai ser natureza, né? Exatamente. E eu ainda dou uma pitada de sal, assim, na história toda. Eu adoro o imperfeito, Sim. né? Então, assim, tu a vai nos natureza é- elementos da natureza e tu ainda deixa eles mais brutos, né? Tu ainda deixa eles mais imperfeitos. Acho que é a pitadinha de sal, assim, da história toda, Total. sabe? Também concordo. Né? Exatamente. Então, a gente fica Precisando um da pedra atemporal polida. moderno. Né? Exatamente. O wabi-sabi, que foi esse estilo todo imperfeito, né? O wabi-sabi é muito legal, gente. O wabi-sabi é uma filosofia japonesa. Ficou muito bonito aquele ambiente. Sério, eu tenho situações dentro de casa-cor que só eu sei, assim. Só eu passei ali. E é bom compartilhar momentos como Então, agora, né? Conta, que Conta queremos mais. saber. O que eu já vi de gente chorar, eu apresentando o meu projeto, e a pessoa chora. Eu juro pra vocês, gente, eu nunca imaginei passar por isso, assim. Nunca imaginei, a gente tem que imaginar tudo, né? A vida sempre tá surpreendendo, a gente tem que estar de coração aberto também Pronto, pra isso, né? Tu não acha? Uhum. Como é que a gente falou outra vez? Vamos começar com essa relação aí. Começou a relação, né, não? Também perdi o que tava falando. O pessoal Tá, emocionado na Não sei Wabi-sabi. quem, a Fernanda chorou.
Não, e aí... Eu não chorei. Olha quem tá falando. Hoje tava aos lágrimas dentro do carro. Ué, que Por houve? acaso, um aquariano também. Olha... Ah, eu Viu? tava estressada tipo assim, não conseguia. Sabe quando tu. Tava lá perdendo Ela minha tava estressada, paz ela com um tava, projeto. Daí eu cheguei, ai, Fernanda, não sei o que. Daí eu falei, por que não faz isso? Aí cheguei no auge, Agora gente. Daí sabe o que eu Como? aproveitei? Dei um tapa na cara Ah. dela. Assim, por que não faz isso? Não acredito que tu tá triste por causa disso. Só isso? Porque não é isso que ela faz com a gente. Sim. É bem Que assim. palhaçada, esse palhaçada é sentimento essa? todo, que bobagem é essa? Tá, deu. Continua a tua história. Quem tava chorando? Quem tá... Não, o choro, eu acho que o choro ele é conexão emocional, né? O choro de estar conectado com o nosso sentimento, isso é muito legal. Então, as pessoas chorarem diante de um projeto teu, eu acho, nossa, sabe? Incrível. Eu me arrepiei agora falando isso pra vocês, sabe? É Sim. verdade, para, mas é verdade. Isso que é verdade. Acredita, amiga, acredita. O pior é que eu acredito, eu queria não deixar. Você é coração gelado. Não, mas assim, Tá, ó, eu agora pensem vocês comigo, assim, ó, contextualizem, né? A Casa Wabi Sabi, ela veio pós-pandemia. A gente estava saindo da pandemia. A pandemia, ela mexeu muito com a gente nos sentimentos, de todo mundo, seja a quantidade de morte, seja o cuidado, seja etc, etc. Aí tu vem, né, a gente, né, vem com uma filosofia, então, japonesa, o Wabi Sabi, porque olha que viagem, na minha pandemia, eu fui direto para Bombinhas, vocês sabem disso, que a gente tinha apartamento lá. E essa conexão com o mar, com natureza, e eu no mar de Bombinhas, só eu na praia, sabe? Eu e a gaivota, eu não sei o quê. De noite era eu e a lua, sabe? Meus parceirões ali, sabe? Gaivota, Meus amigos todos, sabe? as coxas. As tatuíra. As tatuíras tinha também. Os peixes, todos. Isso que a pandemia fez com as pessoas. Aff, Marque. Depois todo mundo vai me entender agora. Não, mas é que teve, né, esse momento, assim, as pessoas passaram a valorizar muito casas de praia, começaram a valorizar muito esse mundo do campo na pandemia, ou refúgios, né? Se passou a ter refúgios, então, para a gente conviver, seja com família, seja sozinho, como eu e a Lua, como eu e a Tatuíra, sabe? E eu ia para lá direto. E aí nessas... aquário. E aí nessas andanças, aí veio essa coisa do mar, essa coisa da palha, essa coisa do imperfeito, essa coisa da areia, essa coisa do tom. Aí também essa coisa da linguagem, assim, há muito tempo eu sempre usei cimento. Acho que o primeiro material que fez o nome do meu escritório foi cimento queimado. Tu lembra, né, Fê? Sempre tinha coisa do cimento. E eu acho que o cimento, ele remete ao industrial. Ele remete... E a pandemia, ela veio assim, gente, a gente tá mais em casa, a gente não quer mais a frieza do cinza, a gente quer uma areia, a gente quer o marrom, a gente quer o calor, a gente quer esse aconchego. E a terra no sentido de conexão de tons terrosos, né? Então, aquele ambiente, a palha. Só que aí, nessas andanças para cima e para baixo, conhece gente, conhece artesão, conhece índio, conhece o quê? Pros balais. Mas é verdade. Né? Sabe, Não, é verdade, a gente tá é. seguindo a Índia, sei lá o que. Levou a gente Levou lá Não no é lá. escombro. Não é, gente. Isso aí é assim. uma imersão. Então, aí, Palo Santo, Ah, né, começou. Fernanda? Rainha do Palo Fernanda? Fernanda vai defumando quem passa. Não, mas olha que legal, aí tu entende que tem esse estilo Wabi Sabi, que na verdade o Wabi Sabi, fui pesquisar, fui ler um livro e tal, mas ele é de origem oriental, e ele sai de uma filosofia, então, japonesa, onde eles dizem, né, que a gente tem marcas da vida, né? A gente não é perfeito, a gente tem marcas, a gente tem seja trauma, seja coisas do tipo assim. Então a arquitetura, ela pode ser tão bonita quanto a vida da gente, mesmo sendo imperfeita, também é, né? Então eu falava isso lá dentro do ambiente e aí as pessoas olhavam aquilo e viam lá, enfim, aí começa aquele eito de fornecedor bacana que faz sempre com a gente puxar aqui, né, pro não é a brother,
Aham. Aí, tipo assim, aí eu tava lançando a textura com as tintas coral, né? Que é aquela coisa do imperfeita. Aí era o piso lá de assoalho de madeira, uns tabuões todo Sim, com imperfeitos, marcas. com marcas. A gente até passou um cinza para parecer que era mais velho, Uhum. né? Teve a pegada das pedras irregulares. E aí a pessoa ter essa filosofia sendo apresentada na cabeça dela, e olhar para tudo aquilo e ver que bonito, sabe? Era emocionante. Era emocionante. É muito legal, Que né? tinha uma harmonia, né, de tudo aquilo. Tava muito legal. É bom, tenha a mostra, ela eterniza. Então, a Sim. cada tanto volta. É uma loucura isso, né? Porque acaba me marcando. Então, assim, eu vejo como volta, como vem, como vai, né? Uhum. O Estúdio Slim até esse ano. Chega novembro azul, Casa Cor o oficial sempre posta. Novembro azul, Estúdio Slim, todo azul, vamos lá de novo, sabe? Já virou. Gente, mas ninguém vai fazer um ambiente azul, gente, sabe? Aí começa de novo. Mas isso, vai eternizando, vai voltando. A casa Wabi-Sabi volta direto também. E tu vê como vira o atemporal que a gente falava, né? Uhum. Porque é o imperfeito, é tudo que a gente falava do atemporal, é essa natureza que não cai de moda. É um ambiente tranquilamente dá para fazer hoje, porque aí também tem uma outra questão que é o time da mostra com o time da realidade. Né? Então, assim, eu estou falando de mim aqui, né? Então, eu como arquiteto Casa Cor, eu vejo, assim, essa pegada do olhar para frente, que eu já falava no início, que tem todo o meu histórico, né? E de ver o que está vindo. Só que até o cliente assimilar isso e fazer, tem um tempo, né? Tem um tempo. Ou ele acredita muito em ti, como eu tenho clientes que acreditam em mim hoje, que também acho que é uma conquista, também é mérito, assim, de ter alguém que aceite, né? Tudo que tu está falando. E abraça... Embarque nessa canoa. E vem junto, isso. Porque geralmente leva um tempo, né? Até as pessoas assimilarem. Mas não tem coisa melhor do que tu olhar para trás, um projeto de, sei lá, 5, 6, 7 anos e tu ainda, né, tá perfeito ainda, ser exatamente isso aí. Daí é um bom projeto, tá gente. contextualizado com o momento. Exatamente, com o momento. Tu sabe que tu fez certo, né? Tu sabe que tu... E a história lá de casa, né? Tu olha aquele projeto, não, Sim, tá ótimo. exatamente. É uma casa que tem quantos anos, mas tá lá e sempre vai ser uma casa bonita, Agora, né? olha que viagem. Tijolo, madeira, tijolo, tudo que a gente madeira. Tá falando. Madeira, tijolo. O verde, a pedra, né? Ali o vidro na sua medida, a né? vidro na o vidro na sua medida. Exatamente. O legal das aberturas, né? Do vidro é que formam quadros da natureza, sim, né? Sim, isso é incrível. sim, mas é um vidro bem usado. Porque o vidro não é que o vidro é feio. O vidro, assim como a gente estava falando do espelho, que é uma coisa que eu sempre falo, e daí agora, esse final de semana, o Dani falando, exatamente isso aí, eu sempre falo, espelho. Não sabe o que colocar naquela parede? Taca espelho. O que vai refletir? Vai refletir a cozinha, a louça? Tu sabe, Não, né, tem Laris, que que essa refletir. história do espelho ela também é interessante, que a gente se conectou ontem, né? É que nem espelho d'água. Né? Se tu vai botar espelho d'água num lugar, o espelho físico, ele tem que ter uma razão, ele tem que refletir alguma coisa, né? E ainda acrescento de novo dentro do que eu já passei aqui com o espelho em mostra. Espelho em mostra é uma M. Por quê? Porque todas as fotos para tirar foto é horrível, reflete flash, Claro. tu não tem controle, tem que apagar, é muito ruim. É muito ruim. Uma foto para as outras pessoas. Tanto que tem a assessoria da Casa Cor São Paulo, né? Para quem quiser. Eu sempre assessorei. E aproveitar, né? Claro, já que tá ali, vão viver o pacote todo, como tudo que a gente faz, né? Se é pra ser, vão fazer tudo. Tudo. Que tá no pacote. Que tá no pacote. E aí, isso foi um dos aprendizados, assim, do espelho, porque eu ainda tinha uma tendência a usar o espelho, mesmo espelho em lugares estratégicos, como a gente comentou ontem, né? Porque tem que ter um cuidado com o espelho também. Né? Parece que, assim, às vezes, quantos projetos que a gente vê por aí que o espelho, assim, não sabe o que vai fazer, eu vou colocar um espelho. Vários, né? Vários. Milhares. E a vidraçaria fazendo festa lá. Fazendo festa. Vendendo espelho. E quando a pessoa não sabe... que tá
ampliando o ambiente. Ou quando a pessoa não sabe paginar direito o espelho, porque existe uma medida, né? sim. Então daí não Põe entra lá no em- elevador, ou daí que fica aquele Perfeito. monte de pedacinho de É. espelho. Ou põe lá o Mas espelho eu- inteiro no render, daí vai lá o fornecedor É. avisar, olha, amor. Não Tem uma dá. divisória aqui Não no dá, meio. Aham. Aonde você quer a divisória? É. Mas olha só, eu não sei vocês, né? Quanto tempo vocês estão no mercado? Isso é melhor não, Não Um milhão de comentar. anos. 1 milhão de anos, tá. Então 1 milhão e um, então. Não, porque é um raciocínio que hoje eu tenho esse raciocínio, tipo, vai entrar no elevador. Sim. No Por quê? começo, Tem Por quê? eu Por que tô- que a eu gente tenho tem? Porque a 14 anos. gente apanhou, Já a gente se aprende no ralou laço. por causa disso, certo? Claro. Certo. Exatamente. certo. O que a gente fala. A gente É. aprende com os erros, graças a Deus. Também É, pode não aprender, né, maturidade Lari? A vem- gente faz aprender com mas erro. daí também já é burrice, né, Já galera? é burrice, Daí é mas uma escolha. E ou ver escada, né? Que às vezes não é só o elevador, né? Sim. Ver Aham, escada, se faz tá, o giro, se não sim, faz, tudo. enfim. É. Eu tô até fazendo agora o espelho de uma clínica, de uma circulação. E é um espelho todo orgânico, assim, gigante. Uhum. E aí eu quero botar, o orgânico, a luzinha Iluminação atrás, assim, e tal, claro. Só que aí a gente entra numa outra questão, né? Que é o tamanho máximo que o espelho pode ter, né? Porque o Uhum. orgânico, ele acaba tendo a metragem do quadrado. Sim, Então, de tu Sim. pegar o que são as medidas Claro. ali possíveis para fazer, né? sim. Não vai fazer um... É que nem chapa de Recorte, né? MDF também, né? tudo, Exatamente. 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 Isso é a parte Tem as coisas- técnica, Que nem né? chapa de pedra, né? Que Pega nem um chapa de Decton, pega um pedra. Celestone, né? São tudo padrões Claro. paginados, assim, É. né? Não, e Tipo, as lastras para subir. Também. Meu Deus. E aí, de novo, eu tava tendo uma conversa hoje de manhã sobre isso das mesas, por exemplo, né? Dessas de jantar. Porque como tu vai subir um tampo, né? Uhum. Eu já tive situações... Tudo bem voltar para esse assunto? Tudo bem, nós estamos com o nosso tempo Quase tempo mas, esgotado. mas vai, conta. Não, porque, por exemplo, a cama OPA, né? A gente Uhum. já botei ela num cliente. Aí, o que acontece? Ela tem uma estrutura que ela é inteira, assim. Que é de... Sabe? É o estrutura ferro. de ferro. que Pezinho elas não sai, conseguem- mesinha Aham. sai, tudo sai, Sim, mas a aquela coisa estrutura de inteira. ferro. E dependendo, não entra no elevador. Uhum. Se o elevador é daqueles normais, não entra. Tem que Aí a içar. gente içou. A Sim. gente já içou. E o teu sofá, ele também tem essa estrutura de ferro embaixo? O sofá é barbado, assim, de transportar. Aí é porque ele o sofá é todo muito fininho, importante. Ele é todo fininho e o pé sai. Então tá. E aí, como ele já é todo montado na fábrica, quando ele chega no lugar, é só parafusar os pezinhos dele, sabe? Sim. É bem fácil. Não, ele é bem fácil. Não, aí aí que a gente falou que a gente se rala também, né? Aí chegou a cama lá para ser colocada, a gente içou a cama. Só que assim, quando chegou lá em cima, não passava na janela. Então, a gente... Aquelas coisas que acontecem que tu Não, fica presta assim, ó. atenção. Não, Carol. gente, olha só, presta atenção. Isso a cama, tira a janela, tira a grade da criança, que também tinha ali, não sei se era de criança ou era de gato, mas tinha uma grade na janela também para tirar, e põe a cama para dentro. E aí depois remonta a janela, remonta a grade. Não, sério, gente, que funciona. Engraçado. Se for pensar assim, mas como que vocês não viram isso? Não foi só tu que não viu. Sim, Tu não viu. viu. o cara... não, perfeito, Fê. é uma galera. A gente não vê. vários, Não, e a exatamente. gente tá nessa vida lá louca o tempo inteiro, correndo pra cima e pra A gente baixo. resolve tudo. E vai. Vai ficar lindo, vai ser incrível. Não é Aham. contigo, ela se repara com isso, paridade. Mas eu pensei em tudo, menos nisso, sabe? Como a gente tem que pensar em coisa o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A gente tem que Barbaridade, compatibilizar gente. tudo. É isso que... Mas eu acho interessante o cliente ter essa percepção, assim, porque... Dele entender todas essas coisas que estão Entendeu? O sendo trabalho pensadas. que a gente Isso é tem, custo. apesar das merdas que a gente faz. Isso. É muita coisa que a gente estava conversando antes que a gente gravou lá com a Mari Pesca. São muitos itens que a gente tem que saber, Claro, né? São muitas compatibilizar coisas. Então, assim, tudo, tu vai pensar em desde o lado tudo. artístico de Total. desenhar a cama, entendeu? De sei o quê, tu faz técnico. a obra, É. daí tu tem que trazer esse mobiliário para dentro. Então, são muitos itens, né? Muitos Do projeto itens, até a execução final. Exatamente. E depois a produção ainda para deixar tudo É. bonitinho. Sim. Então, é um detalhamento que tu vai desde o macro, do grosso, Uhum. até um refinamento absurdo. É. Até lençol, né, Dani? Assim, que a gente fala Sim. nas produções. Sim, é importante. Entende? É um refinamento Tecido, muito... saber. É.
Sabe o que eu lembrei agora? Foi há muito tempo que tu falou pra mim uma história de... Acho que foi tu, que eu não sei quem, que entregava a casa com comida na geladeira. Eu já entreguei com café, com banana, Foi tu mesmo, Café com então. banana. Foi tu com mesmo. toalhas, Eu com os lembro. lençóis. Eu pros- lembro de uma história É, assim. Mas aham, hoje em já dia tem entreguei. um método de projeto que chama turnkey, né? Que é exatamente isso. A pessoa, ela né, paga né, o preço e recebe né, aprova o projeto, mas recebe com tudo. Toalha, só entra com a roupa. A casa Que legal. pronta, zerado, Que legal. sabonete no Mas, ó, Laires, banheiro. é um cliente muito Sim, específico, assim, porque específico. ele é muito permissivo, digamos assim, É, né? mas ele aprova o não é projeto, tanto. não é, é o Não. cliente que não tem tempo. É o cliente que não tem tempo. O Tá, mas cliente e que se não ele tem entra e ele tempo. não curte, ele odeia o Não, ele negócio? aprovou o projeto. aprovou. Ele aprovou. Tá, o projeto Tá. é aprovado, Tá. ele só não faz Perfeito. nada, entendeu? Ele chega com. Por isso que eu acho que tem gente já que comercializa casinhas, né? Por isso que a mostra Glass, por exemplo, tem as casinhas, que é o mais interessante para mim da mostra, Lindo, ver aham. aquilo. Eu acho interessante ter um produto, né? Porque, posso chutar o balde, eu vou falar um sonho de vida aqui meu agora. Vai, chuta. Obviamente, a minha linha de imobiliário cada vez, né? Espero que siga aumentando. Cada vez aumenta mais. Cada vez aumentar mais. E ter, em algum momento, olha que legal, um produto pronto de uma casa com os meus móveis dentro, aonde ou com móveis de amigas também, Ah. sabe? Eu acho que o mundo é tudo collab, é compartilhado, funciona, né, legal, entende? Mas só assim para visualizarem esse produto pronto. Sim. E aí tá pronto, entendeu? É como tu vai comprar uma calça, sei lá, tu não vai falar, eu quero o botão da outra marca, Aham. né? Então tá ali, tá a casa, com o mobiliário, com o tapete, com as coisas todas dentro ali, prontas, Pronta. prontas, é isso. Por isso que me parece que esse tipo de cliente, ele é muito, não é permissivo a palavra, poderia se dizer, mas... Mas eu acho, Mas é Dani, que- que ao é. mesmo tempo esse tipo de cliente é o tipo de cliente que mais personalizado é o projeto, Uhum. entendeu? Porque ele é um cliente de um padrão High bem ticket. elevado. Uhum. Então, como ele tem esse padrão elevado, ele não quer ter, né? O luxo, na verdade, o que que é? É tu ter as coisas diferentes dos outros, é tu ter uma coisa especial pra ti. Uhum. Então, acho que nesse momento É o cliente que não tem tempo, acho, de participar Ele não do tem, projeto, é. mas ele escolhe, porque o luxo, né, a gente fala disso e tu sabe melhor do que ninguém que o luxo é exatamente isso, é exclusividade. Sim. tipo essa cliente do Não, café. ótima essa troca, porque na verdade me fez pensar, né? Faz sentido isso, né? É. Daqui a pouco pensar um produto pronto, mas daqui a pouco parece que toma um caminho diferente de tudo que eu Porque é tá da falando, personalização, Porque o luxo é entendeu? exclusividade, o teu trabalho é com É. no mercado de porque luxo. até de novo aproveitando assim o gancho que me fez lembrar agora, é a mesma coisa as peças que eu tenho, né? Uhum. Porque com o revestimento ou com o material tu define a linguagem. Exatamente. Né? Então, assim, vai ser clássico, vai ser, sei lá, o que dá para falar de estilo aí? Tem estilo, tá. tanto, sabe? Com o material tu resolve, apesar da forma ser simples. Mas aí a casa, realmente, fiquei pensando agora aqui, né? Essa cliente aí do café, por exemplo, ela adorava a Missoni. Então a gente comprou coisas da Missoni. Mas assim, ó, ela escolheu, entendeu? Ela Uhum, tinha, a uhum. gente, ainda mais com a facilidade de WhatsApp, mandava Claro. mensagem, foto, pá, Sim, babá. Ela tem assim, quero aprovação. comprar aqui o enxoval, Fernando, o que que tu acha? Babá. Tirava foto, me Ela mandava. só é aquela que não vai para obra, Ela, exato. ela não vai participar da montagem. É. Uhum. Ela Graças a não Deus. vai Sim. chegar na sujeira, ela É, não não vai Pois chegar é. no bruto, ela não vai querer saber se o E gesso deu certo, entendeu? Uhum. Mas assim, eu vou chegar e vou dizer, tem tantos pontos de luz. Daí eu me lembro que ela falou assim, acho que eu quero um pouco menos. Eu falei, tá bom. Daí a gente cortou o que ela achava e tal. E foi aquilo, ela chegou e disse, não, tá tudo maravilhoso. Olha só que legal. Mas é sempre uma surpresa pra gente, né? Vocês não concordam? É sempre uma surpresa. A assim, entrada do não cliente? saber a reação. Né? Claro que em reunião tu vai Claro. sentindo, tu vai pegando o Sim. perfil, mas tem de tudo, né? Tem gente que não quer nem saber, tem gente que quer saber tudo. É perfil de cliente. É perfil. Tudo, né? É perfeito. E aí eu sempre levo de novo para uma... Não é lado de análise, não é lado de análise, mas
como tem que entender a história dessa pessoa toda para Total. entender o porquê que ela está Total. fazendo. Assim, a gente tem que entender toda a história de alguma coisa para criar outra coisa, né? Não é, Uhum. né? Esses Muito. links nessas Total, relações, assim, né? exatamente. E quanto Entende- mais tu entender a pessoa, eu acho que mais tu vai conseguir alcançar as expectativas Total. dela. Sim, Inclusive sim. no desenho, né? Na estética também. É. Porque... Não, e aí, projeto em olha si. só, aí cabe a nós ter ou inventar as táticas para puxar essa pessoa. Uhum. Que às vezes a própria pessoa nem se conhece. Que é o que eu falo A maioria das de briefing, É. que quando é muito direto e quando tem muita gente que faz briefing com foto, eu gosto de alguma maneira eu aprofundo muito mais, entendeu? Porque eu É. leio ela, coisa que ela nem tá, Só que, não Laris, sabe às vezes a comunicar. pessoa nem Ela não sabe percebe que comunicar. tá fazendo essa Ah, leitura claro que toda. não, claro que E aí não. tu começa a apresentar um projeto, um resultado de tudo que tu pegou dela Uhum. e é sucesso. Total, é isso que é a diferença, Isso é entendeu? muito legal, Ela percebe. é. Gente, nós temos que encerrar, É. infelizmente, que o papo É, estava infelizmente ou bom. felizmente? Infelizmente ou Estamos felizmente? com fome já. Estamos com É, fome. e É tem hora da quadro para champa. pendurar. Sem chopp hoje. Tem Ai, quadro, não. Hoje... E roupa pra pendurar. tem quadro para pendurar. Roupa não, pelo amor. Não, né? Por favor, só falta isso. Não, Só deixa. falta roupa agora. Ai, tem quadro pra pendurar lá no quarto amarelo, Ah, é? Hum. É verdade. né? Né? Quem vai fazer? Não sei, eu não. Eu sei que amanhã de manhã Tô quem vai fora. fazer o ovo é tu. É. Com todo prazer. E amanhã, aí amanhã. Ai, vai dizer que não é fácil, vai dizer que não é bom, gente. Tá muito tudo bom. certo, É ótimo, claro. uma delícia. Sim. Tá uma Vamos. delícia, nosso Big Sim. Brother. Mas amanhã de manhã eu dando pegar uma estrada, né, Dani? Pois é, já tem que Temos que hora um longo que a gente vai, caminho. Amanhã a vida real, né? Se eu pegar esse trânsito que eu peguei vindo pra cá agora, vai ser meio difícil. Ai, Acho nem que é me só a fala, tadinha né? que tem 2 esse trânsito, dias né? em Porto Alegre. Já Não. basta aquelas horas que Não, eu tu vou ter não que ficar tem no carro noção do contigo. trânsito, sério. Eu fiquei impressionado. Eu saí às 5, como era Mas combinado. aqui Floripa, ainda Bem-vindo mais a em dia de Florianópolis. chuva. Bah, Meu É. Deus, aí me botou pra dentro de umas ruas meio estranhas, aonde só passava um carro. E aí daqui a pouco era uma lomba. E aí tinha 3 carros lá em cima esperando pra descer, e tinha 3 aqui embaixo nas recalquinhas, porque era um era o outro, sabe? Aí eu comecei a olhar pro lado e mas gente, que esses pessoal tá meio estranho, tá com umas caras meio assim preparadas pra alguma coisa, sabe? Mas vai dar tudo Aonde certo. a Fernanda me enfia. Nós chegamos. Mas obrigada, Dani. Obrigada, Obrigado Dani. eu. Obrigado Foi eu. Muito ótimo. feliz. Troca gostosa. É. Legal, obrigado, é isso. Como é bom trocar, Sempre, crescermos sempre, juntos e gente, todas as pessoas é. vão escutar. né? Exatamente, passar isso adiante também. Obrigado, né? obrigado pela Não. oportunidade. Uma honra estar aqui com vocês, né? Participar desse Ah, projeto. nossa. Não só ver, né? Ai, lá entrevistamos tal pessoa, amanhã tem tal pessoa. Ai, não sei se tem agenda, né? Ah, oi, hello. Tá cansada da fome pra nós. Então tá, obrigado. Obrigado, Obrigada, amigas. obrigada, Dani. Pessoal, vamos lá. Sigam o Dani, né? É. Ele merece. Ele merece. Sigam eu e sigam o novo O Instagram novo da Instagram, @DW. DW Design. Design. E sigam Por Trás do Tapume. Vai lá, Fernanda. Tu que sabe. LinkedIn, Spotify, Aham. YouTube, TikTok. Meu Deus do céu, é E- tudo. Está Isso, arrasando tem no Spotify, digital. então já foi tudo, acho. Ah, eu acho que sim. Tudo. Arroba por trás do É. tapume. Inscrevam-se no canal e apertem o sininho. Tem like. Tchau. Tchau, tchau.